Vamos falar de agronegócio. São 7h35, vocês viram semana passada, que foi divulgado o PIB do país, né? 1,9% de crescimento nos primeiros 3 meses desse ano aqui, acima daquilo que muita gente esperava, bancos, políticos, a sociedade de forma geral, e esses quase 2% basicamente por causa do agronegócio. E a gente vai falar agora com o Marcos Bianchi, que é nosso analista, comentarista de agronegócio aqui da CNN Brasil. Sei que o nosso assunto é gripe aviária, mas eu queria primeiro falar do que está dando certo, Marcos. Da onde vem tamanha pujança? A gente sabe que o agro brasileiro é super competitivo, que produz cada vez mais com cada vez menos espaço e tudo mais. Mas neste primeiro trimestre aqui, mesmo na comparação com outros bons primeiros trimestres do agronegócio, esse aqui foi algo espetacular. Por quê, Marcos? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Olha, foi excepcional porque nós estamos fazendo a maior safra da nossa história, né? De 305 milhões de toneladas, 155 milhões na soja, 125 no milho, né? E realmente foi muito grande. O crescimento da soja sozinho foi de 25% em relação ao ano anterior e o do milho da ordem de 10%. É claro que o ano passado a gente tinha tido, nesse primeiro trimestre, uma quebra de safra, e naquele momento o PIB do agro caiu 5%. Então, subir 20% hoje, né, na verdade, tem uma parcela que foi a recuperação de uma quebra de safra no começo do ano passado. Mas é um resultado extraordinário e vai seguir ainda ao longo do ano, porque a safra está aí. Quer dizer, a grande questão que se coloca hoje é a próxima safra que começa lá por setembro desse ano, né? Toda a discussão de plano safra, etc. Mas nesse momento nós vamos ter alguns trimestres muito bons de performance do agro, né? Obviamente que os preços estão caindo nesse momento, porque o que o PIB mostra é a variação de volume, né? De produto e não de preço. E nesse momento os preços, como se sabe, estão caindo em diversas commodities, mas o produto, o volume é recorde de todos os tempos. E quais são as outras safras para as quais a gente deve ficar atentos? Quais são os outros cultivos para os quais a gente deve ficar mais atentos, hein, Marcos? Olha, milho e soja são absolutamente dominantes, né? Depois a gente tem também, obviamente, a cana-de-açúcar, né? Que é muito importante, que é o terceiro maior produto exportado pelo Brasil. A gente precisa acompanhar de perto também a situação das carnes, né? E tem alguns outros cereais, né? Como, por exemplo, a cevada, o centeio, o sorgo, que também fazem parte desse grupo de produtos mais importantes, o feijão, o arroz, né? Mas eu diria que, em termos de exportação, de performance de PIB, quem faz a diferença mesmo é basicamente soja e milho na área de grãos e depois a cana-de-açúcar na área lá de energia, né? Agora, vamos falar então do que nos preocupa, né, Marcos? Esse número de focos de gripe aviária aí, que continua subindo, segundo o Ministério da Agricultura, né? Todos os casos envolvem espécies de aves silvestres. Aqui não há foco de gripe aviária em ave de granja, ou seja, aquela que é produzida com a finalidade de alimentação. Qual é o nível de preocupação que nós devemos ter com o nosso caso aqui, com o nosso quintal, hein, Marcos? Eu acho que é o nível máximo de preocupação, sabe? Porque agora a gente já teve um primeiro caso no Rio Grande do Sul, né? E Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os maiores estados de produção comercial de frango do país, né? O Brasil é o maior exportador do mundo de frango, né? Com 34% do mercado mundial, seguido dos Estados Unidos e da União Europeia, que já tem muitos e muitos casos de gripe aviária. Nós éramos o único grande exportador que não tinha ainda tido essa doença e ela está chegando o mais próximo das áreas de maior produção comercial. Portanto, tem que aumentar o nível de controle, né? De uso de equipamentos, de fechamento de granjas, né? Porque realmente o maior risco hoje é a transmissão a partir de aves silvestres, de aves migratórias, né? E o que a gente viu primeiro lá no Espírito Santo, depois em Minas, e agora no Rio Grande do Sul, é basicamente a contaminação de animais selvagens, né? E isso não muda o nosso status, né? O nosso status mudaria para a área onde existe a gripe aviária de alta patogenicidade se houver contaminação
de granjas. E se isso acontecer, a solução vai ser buscar uma regionalização. Regionalização quer dizer o quê? Que o Brasil continua exportando, mas aquela região, aquela zona onde foi identificado o foco, ela acaba tendo as suas fronteiras fechadas para exportação. E isso é muito ruim, né? Isso pode afetar a nossa balança comercial, assim como pode afetar a produção doméstica, já que o frango é a carne preferida dos brasileiros, é a mais consumida, né? Então, eu acho que a gente tem realmente que ter a maior atenção com esse estado de emergência sanitária que a gente está vivendo nesse momento, zoossanitária, e evitar com que essa doença chegue até as granjas comerciais. Marcos, boa semana e até a próxima.